Bom, amigos e amigas, para a proposta do nosso bate-papo dessa noite, deixa eu chegar aqui. Eu trouxe como proposta nós analisarmos juntos um dos textos, uma das falas mais lindas de Jesus. Então, eu começo contando uma história. Conforme a mensagem de Jesus percorria a região da Galileia, as ruas de Cafarnaum ficavam cada vez mais lotadas de pessoas. Eram as pessoas de tudo quanto era sorte, enfermos, pessoas doentes, pessoas com deficiências de toda sorte, órfãos, derrotados de toda forma. Todos em busca de Jesus, em busca da paz que Jesus emanava. Tanto que os companheiros do Mestre eram os mais visados. Muitas das vezes, os discípulos, os apóstolos, eram inclusive assaltados, porque o desespero das pessoas era tanto que eles cercavam os discípulos. A casa de Simão Pedro vivia constantemente cercada por pessoas desesperadas por ajuda. Todos buscavam o consolo da palavra de Jesus. Então, como não encontravam Jesus, eles buscavam nos apóstolos, nos seus discípulos, o contato, aquela energia que Jesus emanava, já que os apóstolos ficavam diariamente com Jesus. Em uma dessas tardes em Cafarnaum, Jesus estava na casa de Levi, que é o apóstolo Mateus, junto com os outros apóstolos em uma conversa bem alegre. Nesse momento, as ruas de Cafarnaum já estavam lotadas de pessoas, em busca do olhar de paz de Jesus. E começa, já no final de tarde, ali naquele entardecer, no crepúsculo, Jesus, lá na casa de Levi, decide sair da casa de Levi e ir até um monte, nas margens do rio Tiberíades. E junto com os apóstolos, eles vão em conversação alegre até esse monte. E as pessoas já sabiam que Jesus ia para lá. E quando Jesus chega lá, a encosta, é contado por Emmanuel, que a encosta ali do rio, perto desse monte, estava lotada de pessoas. Centenas e centenas de pessoas esperando a palavra de Jesus. Eram velhinhos trêmulos, mãe solo com seus filhinhos, agricultores simples da região, crianças órfãos, pessoas doentes, cegos, com deficiências de toda sorte. Até que essa multidão de pessoas vê a imagem de Jesus surgindo no monte. E sob os olhares felizes e ansiosos da multidão, Jesus entoa as mais belas páginas que já foram ouvidas pela humanidade, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte caiu como bálsamo para todas aquelas pessoas, e até hoje ele preenche o nosso coração. O Sermão do Monte está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava e disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus continua no Sermão do Monte. Essa parte aqui do Sermão do Monte é chamada as bem-aventuranças. Vale a pena a leitura do Sermão do Monte, é realmente muito lindo. O Sermão do Monte, falado por Jesus às margens do rio Tiberíades, representa o mais rico discurso de princípios éticos morais para a nossa regeneração. A riqueza do discurso atravessou séculos e séculos e séculos e até hoje encanta filósofos, pensadores, poetas, teólogos. Tanto que Mahatma Gandhi falou uma vez que se todos os livros do planeta se perdessem e só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Isso porque no Sermão do Monte estão concentradas as propostas de transformação e renovação de todo um planeta, ao ponto de Emmanuel falar em um livro, agora me falhou a memória qual era o livro, estava com ele na ponta da língua, que o Sermão do Monte é a plataforma de Jesus. No mundo de startups, Jesus já estava na frente lá, há quantos mil anos atrás? E essa é a grande questão do Sermão do Monte. Jesus nos apresentou um conjunto de valores e princípios para a nossa transformação. Ele nos deu um caminho. Ele nos propõe mansidão num mundo cheio de atribulações. Ele nos propõe a paz no meio da guerra. Mas aqui não é a guerra que nós estamos falando de mísseis e bombas. É a guerra que nós causamos dentro de nós, ao nosso redor. Ele nos propôs simplicidade e humildade, onde a proposta ainda é o luxo e o sucesso a todo custo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem firme em uma única palavra: Jesus. Só que passados mais de 2000 anos da vinda de Jesus até aqui, nós ainda não entendemos Ele. Desde aquela época que Jesus proferiu o Sermão do Monte até os dias de hoje, nós não conseguimos compreender as suas palavras. Porque da primeira até a última bem-aventurança, nós temos um caminho a ser percorrido. E esse caminho nos proporciona uma transformação moral. Todas as principais virtudes necessárias para nosso progresso espiritual foram apresentadas, claro, de forma poética e metafórica, no Sermão do Monte. Mas por que de forma poética e metafórica? É porque Jesus falava por parábolas, para que as suas palavras não se perdessem ao longo do tempo.
A riqueza do vocabulário naquela época era muito pouca. Então pode ser que, né, Jesus, que está milhões de anos na nossa frente, já sabia que ao longo do tempo ia se perder. Por isso que ele falava por parábolas. E nas 8 bem-aventuranças, porque são 8 ali que nós lemos, estão resumidos os 8 passos da caminhada evolutiva do Espírito para a sua plenitude, para a felicidade plena, para a nossa perfeição. E se nós tivermos um olhar mais atento para cada bem-aventurança, nós vamos extrair dali, em cada uma delas, uma virtude. Tá, mas o que é virtude? Virtude é uma força que age ou que pode agir. Só que daí eu li isso esse final de semana, montando essa palestra, mas não compreendi ainda. Daí eu fui procurar algo mais concreto para trazer para vocês. Encontrei uma explicação de Carlos Torres Pastorino, daquele que escreve o livrinho Minutos de Sabedoria. E ele fala assim, que virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo moral. Então nós temos que a virtude, ela não é uma qualidade de quem já é bom. Não, é de quem procura ser bom. De quem está se esforçando para ser bom. Não diz respeito àquela pessoa que já chegou ao objetivo, mas àquela pessoa que ainda está percorrendo o caminho. Aristóteles tem uma mensagem que ele fala assim: nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso. É praticando as ações justas que nos tornamos justos. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Aprende-se a caminhar caminhando. A beleza não está no ponto de chegada, ela está no percurso. Ou seja, todos nós que estamos buscando ser bons, ser melhores do que ontem, um pouquinho só, somos virtuosos. Então, se nós fizermos, se agora nós precisássemos fazer um resumo do Sermão do Monte, há um elemento que se destaca a todo momento por Jesus, é a paz. A todo momento no discurso do Sermão do Monte, Jesus fala sobre a paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. E ele continua, depois das bem-aventuranças, falando sobre a paz. A pessoa mansa, a pessoa pacífica, é aquela que vivencia a paz na sua vida. Os seus hábitos de vida refletem a paz. Dentro dela, ela busca vivenciar a paz para que aquilo irradie para fora dela. Já o pacificador está um passo na frente do pacífico. Porque o pacificador, além de ter conquistado a paz, ele vive em meio aos conflitos, em meio aos violentos, pacificando, conduzindo as pessoas ao acordo. Eles são os ativistas da paz. Só que veja que nós não estamos falando de espíritos perfeitos, que já alcançaram a perfeição. Mas de pessoas que, assim como eu e você, estão buscando em ser pessoas melhores. Em transformar o seu redor um pouco melhor. Que buscam deixar a sua vida e de seus companheiros um pouco menos pesada. Então, bem-aventurados são pessoas imperfeitas que buscam e agem para conquistar as virtudes. Essa lista de virtudes que nós encontramos nas bem-aventuranças.
Pessoas que entenderam que para alcançar todas essas virtudes morais, precisam vivenciar o Evangelho de Jesus. Da forma e da maneira que elas conseguem. Cada um no seu tempo e da sua maneira. Olha só o que aconteceu com Mahatma Gandhi. Vou contar uma história para vocês. Em pleno apartheid, Gandhi estava na Índia, andando por uma calçada. Quando ele foi visto por um soldado, que, indignado por alguma coisa, foi até a direção de Gandhi e começou a agredi-lo com chutes e socos. E Gandhi caiu no chão, sem esboçar qualquer reação física ou verbal. Então Gandhi, depois de ter sofrido aquela violência, levanta. E o soldado, incomodado com aquela paz de espírito que ele emanava, novamente começa a desferir socos e chutes e Gandhi novamente cai no chão. Mais uma vez, Gandhi levanta sem esboçar qualquer reação física ou verbal. O soldado, indignado com aquela covardia, porque o silêncio, a conduta de Gandhi deixava evidente a brutalidade dele, a brutalidade do soldado, chega e pergunta assim para Gandhi: quem lhe ensinou a ser esse covarde? Gandhi, calmamente e machucado, aponta para uma corrente que o soldado trazia no peito e fala assim: quem me ensinou a ser assim é esse homem que está no crucifixo no seu peito. O magnetismo de Gandhi era tão grande que o soldado desaba no chão e começa a chorar. Porque ele se dá conta que o pacificador de Gandhi era Jesus Cristo. O mesmo Jesus que ele trazia no crucifixo, que estava grudado no seu peito. Ele que se dizia cristão, seguidor de Cristo, estava agindo e vivendo de uma maneira que deixaria Jesus triste, chateado. Essa história nos faz refletir, nos traz pontos de reflexão, pois como nós podemos nos dizer cristãos, seguidores de Jesus Cristo, se nós não estamos vivendo como Ele ensina? Porque o verdadeiro cristão é pacífico. O verdadeiro cristão é pacificador. Não importa onde Deus tenha te colocado para florescer. Emmanuel fala: onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. Pois só assim compreenderemos que a paz do mundo começa dentro de nós. Como nós falamos, o Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, apresenta, cada uma das bem-aventuranças apresenta uma virtude necessária para o nosso aprimoramento. A humildade, a resignação, a mansuetude, a caridade, a paz, o perdão. Só que seria muito pretensioso da nossa parte querer falar sobre todas elas essa noite. Então nós selecionamos 2 pontos importantes que Jesus destaca também durante o Sermão do Monte. A primeira virtude abordada por Jesus é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada, amigos e amigas, se inicia senão pela humildade. Assim como na subida de uma montanha, a gente precisa começar pela base para atingir o cume,
A dinâmica da evolução espiritual é a mesma coisa. Nós moralmente avançamos, nós moralmente vencemos pelo nosso esforço os desafios que nos são impostos diariamente. Nós não conseguimos avançar sem esforço. Só que nós não podemos confundir humildade com bens materiais. Muitas vezes é comum nós fazermos isso. Uma pessoa que é destituída de bens materiais, nós falamos, nossa, ele é muito humilde. Mas é um engano nosso. Porque existem pessoas que são abastadas de bens materiais, que são humilíssimos, humildes. Mas outras pessoas que não têm absolutamente nada e são completamente orgulhosos. A humildade é uma virtude totalmente espiritual. Ela não tem nada a ver com bens materiais. Ela tem muito mais a ver com aquilo que Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. Sabe por quê? Porque para que a gente possa reconhecer aquilo que há de bom e aquilo que há de ruim dentro de nós, nós precisamos ser humildes. Porque é muito fácil reconhecer aquilo que é de bom dentro da gente. E é muito difícil a gente admitir e reconhecer as nossas fragilidades, os nossos vícios, aquilo que ainda nós não conseguimos melhorar. Só que é preciso ter coragem para reconhecer as nossas fraquezas. Porque nós corremos um risco quando nós não reconhecemos os nossos defeitos. É como se nós negássemos aquilo que nos torna humanos, porque nós somos seres imperfeitos. Aí quando nós não reconhecemos os nossos defeitos, nós nos tornamos orgulhosos. Aí é que a coisa complica, porque o orgulhoso ele não aceita que ele tem problema, é só você que tem que mudar, eu não. É você que tem que ir na terapia, eu não. Só que daí, junto com esse orgulho, começam a desabrochar outras coisas. A insegurança e a imaturidade. Só há maturidade na humildade. A humildade é uma virtude que não se anuncia. E a gente saber reconhecer o nosso erro. É admitir que nós não somos perfeitos e está tudo certo, beleza? Porque cada um está na sua jornada individual. Eu não posso carregar a sua cruz, nem você a minha. Então Jesus segue nas suas bem-aventuranças, até que ele aborda o tema mais difícil da humanidade, a dor. A dor é o supremo desafio da humanidade. Só que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele não falou, seja feliz na aflição. Seja feliz durante a aflição. Não, ele falou, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão consolados, ou seja, depois da aflição, no futuro. O sofrimento sozinho, ele não gera progresso. O sofrimento, as dores, as aflições são oportunidades evolutivas que, quando aproveitadas, nos ajudam no nosso progresso espiritual. E sobre a dor, Jesus nos deu o maior testemunho do Evangelho. Ele assumiu a cruz e aceitou a crucificação. Para validar os seus ensinamentos, principalmente sobre a dor. E o ensinamento que Jesus nos deu sobre a cruz terminou num domingo de manhã, quando ele traz a prova da imortalidade da alma.
quando ele aparece em espírito para os seus companheiros. Quando Jesus aparece e demonstra o seu espírito vivo, ele encerra o ensinamento sobre a dor, nos deixando uma lição riquíssima de que tudo passa, inclusive a dor. A dor é uma grande professora. Só que nós precisamos aprender a ver luz e ensinamentos na dor. Ela nos torna forte. E Jesus disse: nós temos mais para aprender com as lágrimas do que com os risos. E com isso nós desenvolvemos a virtude da resignação. É a virtude que nasce do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. E Jesus sabia disso. Ele sabe que o nosso maior crescimento, na maioria das vezes, é depois de uma grande aflição. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história para contar de aflição na sua vida e do crescimento que teve depois, das lições que tirou daquele episódio. Então, quando Jesus fala bem-aventurados aflitos, ele não estava louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos que nós temos depois de passar por um episódio difícil. As lições que podemos tirar de experiências dolorosas, porque nós sempre temos algo a aprender com a aflição. Jesus nos disse também que nós somos o sal da terra no Sermão do Monte. Nós somos o sal. Mas o que ele quis dizer com isso? Que nós somos o sal, mas o que garante sabor para a nossa vida é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, que se traduz na vivência diária do Evangelho dele. Onde quer que estejamos, seja na casa espírita ou fora dela, sejamos espírita em todos os lugares. Porque uma pessoa pode ser bonita, pode ser atraente, mas se ela não tiver virtudes, ela é uma pessoa insonsa. Uma casa pode ser bonita, moderna, confortável, mas se for uma casa sem evangelho no lar, é uma casa fria e vazia. Então é essa pitada de espiritualidade que faz a diferença no nosso trabalho, que faz a diferença na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Só que Jesus também nos fala que nós somos a luz do mundo. Só que essa luz ela apaga ou fica muito fraquinha quando nós nos afastamos dele. Quando nós nos afastamos do Evangelho de Jesus e não vivenciamos ele na nossa vida. Nós seremos luzes no mundo quando as nossas condutas forem pautadas nos ensinamentos de Jesus. E tudo isso ele nos deixou no Sermão do Monte. Nós temos um guia de evolução espiritual em nossas mãos. Só que nós não estamos sabendo aproveitar. Passado mais de 2020 anos. Ele nos deixou com o Sermão do Monte os mais belos ensinos morais de elevação espiritual. É um modelo a ser seguido que não tem falha, não tem margem de erro. A nossa trajetória começa na base da montanha e vai até o topo. E isso corresponde à nossa jornada de crescimento e aprimoramento espiritual. Lá da montanha, lá do monte, Jesus falou. E de lá Ele espera por nós. E Ele nos deu um tesouro, que é o Sermão do Monte. E Kardec,
nos deu um mapa, que é a codificação espírita. Só que a caminhada, ela é individual. Depende de cada um, e cada um no seu tempo. Para encerrar, eu vou ler, encerrando com uma mensagem de Humberto de Campos no livro Boa Nova, do que como que a região ficou depois que Jesus terminou de entoar a Boa Nova. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra, até os dias de hoje. Muito obrigada.